primeira apresentação de hoje, ela vai ser uma entrevista guiada pelo mestrando e graduando Ricardo Turano, com o professor Marco Aurélio Cabral. Ele é ex-coordenador do curso de Matemática Aplicada. Ele fez graduação e mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado pela Universidade de Indiana em Bloomington. E também com a professora Monique Carmona, que possui graduação e mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado no Instituto Curran da Universidade de Nova York, e que atualmente participa de 2 projetos, um para aumentar a inclusão de crianças de escolas públicas na área de programação, através de atividades na Olimpíada Brasileira de Informática, e outro para aumentar a participação de meninas em STEM. Lembrando que, ao longo da apresentação, as perguntas elas podem ser feitas através do chat do Zoom ou do YouTube e serão respondidos ao final. Ricardo, a palavra é sua agora. Opa, muito obrigado pelo convite, primeiro, né? Fico muito lisonjeado. Queria elogiar a organização da terceira CEMAP, né? E eu queria aproveitar e enganchar o encontro de hoje. Então, enquanto o Ricardo Turano não consegue voltar, eu vou assumir a entrevista. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é qual o maior, no caso, para o Cabral como coordenador e para a Monique, que foi chefe do departamento, quais foram os maiores desafios de vocês enquanto nessas posições? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento. Eu queria agradecer a comissão organizadora aí pelo evento excelente que organizaram para a gente. E eu vou contar um pouquinho a história do início do curso, que eu acho que foi o maior desafio, sem dúvida. Foi o primeiro ano logo que o curso foi criado. Naquele momento, assim, eu acho que todos nós estávamos um pouco receosos, né? Porque matemática aplicada na época era uma novidade aqui no Brasil e a gente não tinha nenhum exemplo para falar, já está acontecendo ali em alguma outra instituição, então a gente sabe exatamente o que vai acontecer. A verdade é que era uma interrogação o que ia ocorrer com aqueles alunos na sequência. A gente tinha aquele certo receio, né? E eu lembro bem da primeira turma, quando chegou, eu pensando, nossa, como é que vai ser daqui a 4 anos? E, bom, eu só posso sorrir de pensar, olhando retrospectivamente, né, o que aconteceu depois e ver o destino de sucesso, né, dos alunos, mercado de trabalho. Esse tipo de curso se multiplicou no mundo, Brasil afora, que é essa questão da empregabilidade dos matemáticos em diversos ramos, aí tanto da área de pesquisa aplicada como a indústria também, mercado financeiro, consultoria, isso explodiu. Então, esse início eu acho que foi a parte mais crítica para mim, foi a chegada da turma do primeiro ano. Isso. Monique? Sim. Primeiro, parabéns pela organização do evento. Vocês contrataram um diagramador visual para todo esse trabalho? Ou não, eu sei que foi trabalho de vocês mesmo, então até esses detalhes vocês estão de parabéns e muito obrigada pelo convite. Bom, maior desafio como chefe, o chefe é um cargo administrativo, não é um cargo acadêmico, então ele é que tem que juntar as pessoas do departamento e criar um bom ambiente de trabalho. Isso é bastante desafiador, né? E manter um curso de qualidade, né? Garantir que essa harmonia funcione. Mas ainda bem que o departamento, as pessoas são bastante ativas, são bastante inovadoras, estão sempre tendo ideias novas, participando, ajudando para que as coisas funcionem muito bem. Então, esse... O Ricardo Turano ele já conseguiu voltar, então ele que vai dar sequência em entrevista de... Bom, eu vou continuar então com a entrevista.
O curso de matemática aplicada, ele é conhecido por ser um curso que tem muita liberdade de escolha nas matérias. E outros tipos de liberdade também, em relação a você poder fazer matérias do mestrado na graduação. Inclusive, o próprio Ricardo Turano, ele é graduando e mestrando do curso de matemática aplicada. Isso, em geral, não é possível nos cursos que a gente tem no Brasil. E a pergunta é como lidar com um curso que tem tanta liberdade? Isso, de fato, como coordenador, né, introduziu muitos desafios, né, para a gente acompanhar. Eu costumo dizer que o curso de matemática aplicada ele é um artesanato e não uma indústria, né? Então, cada aluno tem um histórico, uma trajetória diferente que a gente tem, de alguma forma, de dar uma atenção e acompanhamento especial. Porque, pelo fato de ter toda essa liberdade, a gente tem que ter uma orientação acadêmica, encaminhamentos e ligações com diversas áreas da universidade. Isso é uma coisa que é muito gratificante. Eu, como coordenador, tive a oportunidade de passear por toda a FRJ, da biologia até arquitetura, sei lá, porque os alunos tinham interesses em passar por cursos desses outros centros também. A questão do mestrado e graduação, isso já é uma tradição da matemática mais antiga também. Se você for ver, é comum em matemática as pessoas começarem pós-graduação mais cedo, e isso foi herdado pelo curso. Eu mesmo, como aluno de graduação, já comecei o mestrado ainda na graduação, isso antes do curso de matemática aplicada, enfim. Isso é uma coisa que foi herdada, de certa forma, pela matemática. Mas a contrapartida dessa liberdade é a responsabilidade. Então, os alunos têm que ter uma responsabilidade muito maior sobre o seu próprio destino, que é uma coisa boa que a gente tem que amadurecer, começar a amadurecer, não vou dizer nem mais cedo, mas no momento apropriado, né, que é começar a se preparar para uma escolha de futuro, de carreira. Isso é uma coisa muito importante. Professora Monique, qual a sua opinião? Então, muita liberdade é difícil para alguns alunos, mas como Marco Aurélio disse, os alunos têm que amadurecer bastante cedo. A orientação acadêmica é extremamente importante. Isso faz com que os alunos fiquem mais próximos dos professores, tornando o ambiente bastante mais humano do que simplesmente um curso que você faz essas disciplinas e está formado. Então, isso obriga e coloca os alunos numa comunidade, né, em que uns têm que ajudar os outros para passar todos os desafios, e é bastante interessante. Tivemos uma aluna, por exemplo, que descobriu que havia uma professora no Instituto de Química, trabalhava em bioinformática. Ela foi fazer iniciação científica com essa professora e seguiu nessa carreira. Eu, pessoalmente, não sabia, talvez outros soubessem, eu peço desculpas, mas para mim foi muito bom, né? E até começou uma colaboração com essa professora, né? Então, isso é muito positivo. Algumas pessoas tinham medo do curso, de ter tanta liberdade, que os alunos iriam escolher as disciplinas mais fáceis. Mas o aluno não é trouxa. Ele sabe que se ele escolher coisa fácil, a vida profissional dele vai ser difícil. Então, é melhor escolher primeiro mais difícil, que depois a vida profissional vai ser mais fácil. E como chefe de departamento, no caso do Marco, coordenador do curso, qual foi o maior aprendizado de vocês nesse sentido de orientação aos alunos? A importância de dar atenção às histórias individuais, né? Porque as pessoas são muito diferentes. Eu costumo dizer que a profissão de professor, nem parte, é um curso de psicólogo amador, né? Então, a gente lida com pessoas muito diferentes e vai aprendendo a reconhecer as particularidades de cada um e tentar ajudar dentro das suas especificidades. A gente já tem uma experiência com lidar com pessoas com um perfil similar e saber do que teve sucesso, não teve sucesso. Então, a gente aproveita essa experiência para ajudar nesse sentido. Então, faz mais disciplina, menos disciplina, faz isso, faz aquilo. E isso foi, sem dúvida, um aprendizado muito grande. Esse lado humano, que, aliás, é
é o que no final do dia faz a gente andar para frente, né? Que é esse prazer de lidar com as pessoas. Né? Eu diria o mesmo, né? Que é aprender a entender o outro e tentar ajudar da melhor forma possível, sendo um psicólogo amador. É isso mesmo. Mas esse é o desafio. Cada um é um e você tem que procurar atingir o outro e tentar impulsionar aquela pessoa sedenta por estudar, por aprender. Então, você tem que colocá-lo emocionalmente bem para poder dar continuidade. Vocês dois, né, já tiveram contatos com muitos alunos, e para vocês, qual que é o perfil de um... Cortou a pergunta, eu não ouvi o final. Para vocês, qual que seria o perfil de um bom estudante? Então, eu acho que não existe o perfil típico do bom estudante, né? Como eu falei, a gente lida... As pessoas são diferentes, cada um tem uma característica. Então, tem a pessoa que tem o aluno da Renascença, que quer aprender tudo, de tudo, e às vezes começa a se perder nisso, isso é comum. É uma tentação excelente, né? Que você tem na universidade, chega, tem um monte de coisa para fazer, aí a pessoa se perde naquilo. Porque quer aprender um pouco de tudo, que é muito bom, mas em algum momento tem que focar em alguma coisa. Então, esse é um perfil. Tem gente que é muito limitado, peca pelo outro caminho, né? E o que é um bom aluno? Tem gente... Esse cara, o homem da Renascença, vai ser um cara excelente para certas coisas. O cara super focado assim vai ser excelente para outras coisas. No final do dia, eu acho que não tem um modelo, um caminho a ser seguido, né? Tem esse estereótipo do excelente aluno de matemática, aquele que vai ter o CR lá em cima, mas a verdade é que o sucesso, digamos, profissional, ou na carreira de matemático mesmo, ou no mercado profissional, ele não é fruto direto desse tipo de coisa. Então, eu conheço vários que, vamos supor, que não tem o perfil típico lá do aluno nota 10 e que são pesquisadores em matemática, como conheço o contrário também, claro, que tem nota 10 e são pesquisadores em matemática, e também são nota 10 e se perderam naquilo também porque aquilo ficou um fim em si mesmo, a vida não ficou tão interessante, enfim. Isso é uma coisa interessante, que não tem um perfil, eu não enxergo dessa forma. As pessoas são diversas e tem como ter sucesso aproveitando esse perfil. Agora, tem os riscos, né, que eu falei, a pessoa se perder no generalismo, né, que é ficar na superfície de tudo, ou também se perder por ficar muito focado numa coisa só. Alguma hora o fuzil queima. Ninguém aguenta. Aquilo perde a paciência com aquele negócio e aí chuta tudo. Então, esse é o risco sempre quando você foca no negócio só. Acho que é mais ou menos isso. Bom, eu costumo contar essa história que tive um colega de graduação, nós nos formamos juntos em matemática, logo após, um pouco tempo depois de nos formarmos, ele resolveu não continuar na carreira de matemático, entrou no Instituto Rio Branco para ser diplomata, ele hoje é embaixador e passou em primeiro lugar no Instituto Rio Branco, e a gente brincava com ele, então, de que serviu a matemática? A matemática me ensinou a sentar e estudar. Isso que eu vejo, chegando na universidade, alunos uns mais preparados, porque tiveram mais oportunidades, outros porque têm um perfil A, um perfil B, mas o departamento, os professores do departamento têm uma preocupação excessiva em que os alunos tenham um local para estudar. Os alunos da matemática aplicada, agora engenharia matemática, têm uma sala de estudo onde funciona 24 horas, porque nós acreditamos que o aluno ele cresce se ele ficar na universidade. É lá que ele troca ideias, é lá que ele discute, é lá que ele aprende.
e esse ambiente é que é bastante positivo, né, e que faz as pessoas crescerem. Então, não existe o perfil. As pessoas têm que sentar, estudar, discutir e aprender. É isso. E dali vão crescer profissionalmente, vão aprender a crescer profissionalmente, vão ser um profissional apto a trabalhar, tá? Com conhecimento técnico, obviamente, mas um profissional apto a trabalhar, que isso aqui é a coisa mais importante. Deixa eu só complementar, aproveitando o que a Monique falou. É importante os alunos entenderem isso, porque não existe esse... eu não me encaixo no estereótipo, então isso simplesmente não é verdade. Isso é uma coisa importante. E o segundo que ela falou é a questão da resiliência, né? Foi até comentado em algumas mesas ontem. O que a gente ensina, de forma geral, é ser resiliente, é resistir à pressão, à carga de trabalho, que é uma coisa que serve para a vida toda, né? Para diversas situações que a gente passa. Ela transpassa para toda a vida, não só a vida profissional, mas a vida pessoal também, né? Que é ter essa capacidade de resiliência, de insistir na coisa, de encontrar uma dificuldade, saber levantar e seguir caminhando. Agora, é muito importante, esse negócio de estereótipo é uma coisa horrível, porque eu falava isso muito para os alunos, né? Que assim, o aluno, às vezes, que não tem muito... Enfim, não quer estudar muito, digamos assim. Ele fala, não sou gênio que nem fulano, então não adianta. Aí eu falava, isso aí é desculpa do cara que não quer ralar. O outro lá, o gênio, não é gênio. Ele está ralando lá o dia todo, entendeu? Se dedica e tal. Eu nunca vi mistério nisso. É sempre assim. E para qualquer coisa, não é matemática. O cara que é bom em dança, música, o cara acorda e dorme pensando naquilo, fazendo aquilo. É isso. Aí no final vira gênio. Aí dá um termo, mas é porque ele se dedicou bastante. Isso que eu acho que é fundamental para todos nós, né? A gente não se colocar nessa posição de, nossa, a gente não tem tem que se dedicar. E às vezes o mínimo de talento para começar, né? Mas o talento desenvolve também, eu já vi muita coisa assim, a pessoa crescer, né? Eu costumo dizer para os alunos que é importante, quando se matriculou num curso, vou fazer esse curso da melhor forma possível. Depois, no final, nas férias, pensa se ele quer aquilo ou não para a vida dele, para o resto dos dias dele, porque é importante a pessoa estar satisfeita com o que faz. Não adianta, eu não gosto disso, mas eu vou insistir porque eu tenho que me formar. Não. A universidade te dá a oportunidade de você procurar o que te traz alegria e felicidade em estar o dia todo pensando naquilo. Então, eu sempre falo, olha, durante os cursos, estudem. Nas férias, pensa se é isso mesmo, se não é, vai procurar, vai ler, vai, mas é importante porque aquilo vai servir para a sua vida, independente da área que você vai trabalhar. Em relação a essa escolha profissional, os estudantes que estão se formando no ensino médio agora, eles têm duas possibilidades dentro do nosso departamento, que é o curso de matemática aplicada e engenharia matemática. Então, para esses estudantes que estão saindo do ensino médio agora, quais seriam os cursos que você escolheria e por quê? Essa foi uma pergunta que veio do nosso chat no YouTube. Eu vou começar respondendo. Eu quase fiz engenharia eletrônica, isso lá atrás, né? Era o meu curso de escolha, né? No primeiro ano. Quando chegou no terceiro ano, que eu escolhi foi ciência da computação. Na verdade, eu fiz informática na graduação. E depois fui para matemática. Então, fui também transitando aí da engenharia até a matemática, passando pela ciência da computação. Então, a pergunta seria, hoje, o que eu escolheria? Eu escolheria matemática hoje, porque, enfim, é o que eu me identifico mais, não tenho dúvida disso. Embora eu continue achando interessante a engenharia, eu gosto desse negócio de matemática. Até mais pura do que aplicada, para falar a verdade. Mas eu acho que é uma coisa muito dinâmica, né? Ao longo da minha trajetória dentro da universidade foi assim, eu fui também passando de um lado para o outro, e eu acho que é isso que é importante para o aluno que estiver no ensino médio, ou tiver mesmo no primeiro ano aqui, pensar isso, como a Monique falou, está sempre fazendo essa autorreflexão de qual caminho tomar, porque a gente escolhe um e vai mudando para outros. A vida é assim, né? Se você não estiver aberto para isso, você vai ficar parado num lugar que você não queria estar. Acho que é importante isso. A minha trajetória pessoal, eu comecei
engenharia civil, mas a universidade onde eu estudei permitia que você transitasse em qualquer curso do Centro de Tecnologia, matemática, física e as engenharias. Então, logo no início eu mudei para matemática, depois eu achei que não era nada daquilo, quis ir para engenharia de novo e voltei para matemática porque eu fui experimentando. Fiz importante fazer iniciação científica, porque aí você fica próximo das áreas, você se aprofunda, dentro do nível de graduação, né? A nível de graduação, mas iniciação científica. Eu fiz as coisas mais variadas, álgebra geométrica, eu fiz lógica, eu fiz tudo, até encontrar matemática aplicada, uma específica, a área de matemática aplicada, onde eu me dediquei bastantes anos. Então, é isso. Nós temos mais uma pergunta aqui do YouTube, que é em relação ao seguinte problema. Os cursos de matemática aplicada, eles estão muito centralizados no Brasil, então tem uma grande concentração nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas nos outros lugares esse curso praticamente não existe. Quais medidas que vocês acreditam que poderiam ser tomadas para resolver esse problema? Então, a questão de estar concentrado é aquilo que eu falei, eu acho que é tempo. O curso de matemática aplicada tem hoje 15 anos, né? 16 anos, eu acho. É menos de 20 anos desde a existência. E foi o pioneiro no Brasil. Assim, então, a coisa vai se irradiando. No Brasil não tinha curso de matemática aplicada, lá fora já tinha alguma coisa assim. E agora está pipocando. Assim como engenharia matemática está começando, já tinha algumas coisas no Brasil também, agora tem mais esse curso, mas são poucos. E também deve ter essa concentração. Isso eu acho que é questão de tempo, né? As pessoas perceberem que existe uma demanda para isso. Que existe um bacharelado em matemática, é o curso tradicional, tem no Brasil todo, é bacharelado de licenciatura, e essa questão da bacharelado em matemática aplicada, quer dizer, com a ligação com aplicações e com a indústria, com outras áreas de emprego para os formandos, as pessoas estão percebendo de forma recente. Então, é tempo. Eu não vejo como... Um evento como esse, eu acho que vai ajudar, por exemplo, a fazer a pressão dos alunos, falar aos professores pensarem e dispararem projetos Brasil afora. É dessa maneira que eu imagino. E falar, nossa, tem uma oportunidade legal aí, né? De atrair mais alunos, de formar mais gente, de ser mais útil à sociedade, contribuir para o país. Aí. Eu acho que é dessa maneira. São Paulo e Rio tem bastante concentração em muitas coisas, né? O Brasil tem que expandir para o interior, né? Quer dizer, tem, não é que não exista, tem bastante coisa, mas tem que aumentar isso, investir em educação, isso é muito importante, mas investir em educação de forma continuada. Você não pode abrir um edital um ano e no ano seguinte você não tem mais esse edital, que foi, por exemplo, o caso do projeto Apaixonadas por STEM. Nós concorremos no edital do CNPq e acabou. E aí, essa formação toda que nós demos, trabalhamos com 5 escolas diferentes, toda essa formação que demos aos professores, simplesmente, ano que vem não tem. Não faz sentido. Tem que ter um planejamento a longo prazo. Essa coisa... Tem vários projetos que até aconteceram na área de educação no Departamento de Matemática Aplicada e que duraram um certo tempo. Juntou-se uma equipe, que é difícil juntar uma equipe forte, né? Você treina as pessoas estão juntas no mesmo projeto e aquilo se desmancha e as pessoas vão cuidar da vida delas. Foi o que aconteceu com projetos, por exemplo, do professor Luiz Carlos Guimarães, né? Que acabaram. Então, dar continuidade, ter uma coisa contínua, não muda o prefeito, muda o governador, muda o ministro, pronto, acabou. Não, tem que dar mais continuidade aos projetos, isso é muito importante. É bem importante mesmo. Temos uma última pergunta do chat do Zoom, dessa vez,
E para o aluno que já está avançado no curso de engenharia, vocês dois tiveram experiências com outros cursos antes de fazer matemática. Então, para esse aluno que já está avançado no curso de engenharia, qual seria a sugestão de vocês, caso ele goste muito de matemática? Tem algum curso que ele possa fazer que seja na interseção dos dois, uma pós-graduação? Qual seria a recomendação de vocês? Bom, isso eu posso pegar, que eu, com 8 anos de coordenação aí, eu enfrentei várias perguntas desse tipo, muitos alunos, né, com esse tipo de dúvida. Eram mordidos pela mosca da matemática, às vezes já estavam na engenharia, digamos, mais para lá do que para cá, mais para formar do que menos, né? Então, eu dizia, cara, essa altura é melhor você continuar na engenharia e vem aqui fazer o que você quiser na matemática. Então, vem aqui fazer uma análise real, vai fazer uma álgebra linear avançada, uma álgebra linear numérica. Vem aqui pegar eu dizia que era o filé mignon aqui do Instituto de Matemática, fazer algumas disciplinas que eu normalmente recomendava em torno dessas. E, se você tomar gosto pela coisa, você pode ir para pós-graduação em matemática aplicada. Não tem sentido você voltar a tantas casinhas por conta desse gosto pela matemática a essa altura, porque aí seria um atraso. Mas aí a escolha que dependeria muito onde que ele estava na caminhada lá dos 8 anos, dos 4 anos, 5 anos de engenharia. Mesmo assim, já teve gente que estava faltando 1 ano e apagou e veio para cá. Já teve isso. Mas a maior parte não, a maior parte era o contrário. Terminou, aí fez duplo diploma, teve gente que veio fazer duplo diploma, que eu também não recomendava, falava, você já está quase se formando, faz mestrado, né? Para que você vai querer outro diploma? Ah, não, mas eu quero. Tá bom, então, alguns faziam duplo diploma em matemática e engenharia, mas aí, novamente, é um mix pessoal de cada um, mas eu empurrava nessa direção, não recomendava trocar de curso, né, se já tivesse muito para lá. Eu achava que era interessante vir aqui e fazer algumas coisas críticas e, eventualmente, decidir depois disso, né, também, um passo a mais. Faz uma matéria dessa e já não quero mais fazer engenharia mesmo, não sei. Mas não acho que é uma recomendação trivial. Acho que a pessoa, a princípio, tem que ser orientada contra, e depois luta contra isso. Aí fala, não, você falou contra, mas eu vou fazer isso mesmo. Não acho que é uma escolha assim, para ser tomada de forma muito tranquila, né? Abandonar quase no final e voltar tudo. Eu, se fosse pai de uma aluna que decidisse isso, eu ia ficar meio nervoso. Eu penso nesse ponto de vista também. Nossa, vai jogar tudo, né? Tudo que já fez até agora, começar de novo. Mas, às vezes, é o caminho. Para alguns foi. Alguns terminaram, estou muito feliz, obrigado. Enfim, deu certo. Essa coisa. Né? Isso. Eu acho que cada caso é um caso. Não existe uma fórmula para isso. Todo mundo deve ter um amigo. Eu tenho um amigo que ele largou medicina no final do 5º ano. Muito bom aluno. Largou medicina no final do 5º ano. Ele não queria fazer o internato, porque se ele fizesse o internato, ele não iria sair da medicina, e ele largou a universidade, foi fazer direito. E é isso. Cada caso é um caso, mas é o conselho que eu dou, estando na universidade, escolher umas matérias para ver se gosta mais de matemática, e depois depende da situação. Pode se formar em engenharia e ter fazer algumas disciplinas na matemática, depois fazer um mestrado em matemática. Você tem que terminar, ou durante a universidade, ser um profissional apto a trabalhar. Isso é que é fundamental. Só para complementar, aqui no Instituto, eu acho que tem mais de quase 70 ou 60, 80 engenheiros que viraram matemáticos. Não sei nem o termo que dá, mas terminaram engenharia e depois foram para matemática. Não é isso, Monique? Acho que é em torno disso. É muita gente. Se for contar o número de engenheiros no Instituto de Matemática, é o maior departamento de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais ou menos isso. É por aí. Então, a nossa entrevista está chegando ao fim. Se vocês tiverem alguma consideração final para fazer.
Então, eu queria agradecer muito a comissão aí pelo convite, a organização maravilhosa, e me dirigir aos alunos, em especial que estão assistindo, né, aproveitar essa oportunidade para vocês pensarem, né, eu sempre digo, né, que existe vida além, na área de exatas, existe vida além da engenharia, mais ou menos isso. Então, você tem matemática, estatística, computação, além da própria engenharia, né? Então, as pessoas, normalmente, quando são boas em matemática, só em engenharia, e você tem, na verdade, um leque amplo aí de carreiras e profissões interessantes dentro da área STEM, que a gente chama ST, em ciência, tecnologia, e engenharia e matemática. É isso. Muito obrigado. Bom, obrigada, eu agradeço o convite. Então, volto a falar que a comissão organizadora está de parabéns. E isso, olha, o importante é você sentar, estudar, que você vai conseguir, vai encontrar o seu lugar profissional, né? E interaja com seus colegas, aprenda a trabalhar junto, a trocar ideias, que isso é muito enriquecedor. Muito obrigada a vocês dois, professora Monique e professor Maico Cabral, e também ao Ricardo Turano, que iria guiar a entrevista, e aos mais de 200 participantes que estão assistindo através do YouTube. A gente vai seguir amanhã com seminários dos alunos Vitor Krause e Pedro Paixão, e também com a palestra do professor Nizar Shah, da Universidade de Toronto. Essa palestra ela será em inglês. E de tarde nós vamos contar com a presença das professoras Mariane Chionel, da UFRJ, Luciano Irineu, do IMPA, e também teremos uma mesa redonda de biomatemática que será moderada pelo professor Stefanella Boato. Vocês conseguem ver todo o resto da programação no nosso site, cemap.rio.br, e também no nosso Instagram, que é cemap.rio. Então, voltaremos em breve.